Eu vou compartilhar uma palavra que vai ser rápida, tá? Não é. Vai ser rápida mesmo. Uma palavra simples e objetiva que Deus tem falado comigo nesses dias. Sobre ser pobre de espírito, né? Esse texto está lá em Mateus 5, versículo 3. É a abertura do sermão do monte, né? Jesus começa esse sermão dizendo o seguinte: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aqui, né, pra gente entender, né, o que é reino dos céus aqui, né? Porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus aqui é algo que está além do paraíso. Muitas das vezes as pessoas leem reino de Deus, reino dos céus, e associam isso direto à eternidade. Mas a eternidade é só um pedaço, né? O paraíso é só um pedaço do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Esse reino dos céus aqui é o reino que a gente ora no Pai Nosso, né? Quando a gente está lá orando. Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, né? Seja feita a sua vontade. Então esse é o reino de Deus, é o reino que Jesus, quando ele veio, ele anunciava, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né? O governo de Deus, a realidade de Deus. É uma coisa para ser vivida aqui e agora, né? E continuar por toda a eternidade. Então esse é o reino dos céus que está aqui descrito. E, né, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas o que é pobre de espírito, né? Pobre de espírito seria bem traduzido como humilde. Mas não humilde no sentido de, aquela pessoa ali é tão humildezinha, né? Ou humilde porque ela tem poucos recursos financeiros, né? Porque ela é... Não, não é esse humilde. O humilde aqui do pobre de espírito fica bem claro no sentido de ser o oposto do orgulho. Né? Alguém rico de espírito é alguém altivo, é alguém cheio de si, é alguém orgulhoso, né? E o pobre de espírito é o oposto disso, né? Aquela pessoa que é ao contrário disso. Então tem a ver com aquela humildade de espírito, né? O não orgulhoso, o não altivo. Tem muito a ver com ser, então, dependente, né? Dependente de Deus, né? Estar com o coração ensinável, com o coração aberto, né? Não ser soberbo. Esse é o pobre de espírito, né? E deles é o reino dos céus. O reino dos céus começa e se inicia na vida de qualquer pessoa a partir disso, né? É necessário a gente ser pobre de espírito, né? E isso vai ser necessário para nossa conversão e para o nosso amadurecimento de fé. Não acontece conversão e amadurecimento de fé se a gente não tiver um coração humilde, né? A Bíblia fala, né, que Deus ele rejeita o soberbo, né, e dá graças aos humildes. Então, se para a gente se converter, ninguém vai se converter com um coração cheio de si, né, insuficiente. A própria conversão natural, né, ninguém deve chegar até Jesus. E conversão não é você até Jesus, né, buscando uma cura. Me converti porque eu estava indo na igreja que estava querendo cura. E aceitei Jesus porque eu estava querendo que Jesus salvasse meu casamento, né? E tudo isso a gente busca Deus por essas coisas. Às vezes é natural as pessoas se chegarem a Deus por esses motivos. Mas a conversão não se passa a partir daí. A conversão começa quando você entende que você está perdido, que os seus pecados, né, te condenam ao inferno e você se sente perdido. Se você está perdido, logo você precisa de um salvador, alguém para te salvar, e esse é o Cristo, né? Esse é o sacrifício de Jesus. Então ali começa a conversão. Então, para você se ver como perdido, você já não tem que estar como um coração cheio de soberba, cheio de altivez, né? Porque se você estiver cheio de si, você não se vê assim, né? Então, pessoas que têm a sua altivez baseada no conhecimento, baseado na ciência, tem pessoas que vão se achar melhores do que as outras porque elas sabem muito, porque elas têm muito conhecimento. Então elas se julgam especiais, se julgam melhores do que as outras, porque o fato delas não acreditarem em Deus, isso elas se sentem melhores. Então, tipo assim, quem é insuficiente, quem só precisa de si para ser feliz, não, eu creio em mim mesmo e sou feliz a partir de mim mesmo. Então, não inicia nenhuma conversão ali, porque
não há esse ser pobre de espírito. Então, qualquer conversão, ela começa desse princípio. E a gente só vai também amadurecer na nossa fé se a gente for pobre de espírito. Não vai adiantar a gente amadurecer na fé diante de uma soberba, diante de uma altivez, diante do sentimento de ser capaz de crescer na minha caminhada, né? E o que acontece? Muitas das vezes a gente não tem muito se atentado a essa questão do orgulho das nossas almas, das nossas vaidades. E a gente vive uma vida, como Salomão falou lá em Eclesiastes, né, que tudo é vaidade. Salomão, ele escreve no final da vida dele, já idoso, ele chega à conclusão que é o seguinte: olha, vaidade, tudo é vaidade. Não há nada mais novo debaixo do sol, tudo é cansaço, tudo é correr atrás do vento. Ele percebeu que tudo, desde ações de obra, né, desde ações de conhecimento, de adquirir conhecimento, que isso tudo acaba sendo um fardo, porque era feito pelo orgulho dele, né, pela sua própria vaidade de ser algo. Então ele se movimentou durante a vida dele buscar conhecimento e buscar informação, mas na verdade aquilo começou a ser como correr atrás do vento. E muitas das vezes a gente está se movimentando nas questões da nossa fé, mas com o nosso coração ainda cheio de altivez, e a gente não cresce, não amadurece na fé, porque a nossa motivação ela parte da nossa própria vaidade, nosso próprio orgulho, que é inevitável que nos cerca. E Deus quer gerar em nós um coração sempre, tipo assim, humilde, né? É o oposto do orgulho, né? E a gente vê isso, claro. Eu vou tentar fazer aqui uma leitura de Mateus 23, de algumas coisas que Jesus falou nesse capítulo, e como que a gente aplica isso na nossa vida também. Jesus falou isso para os religiosos daquela época. Mas será que também a gente, muitas das vezes, não está se movimentando com esse coração, com orgulho, né? Orgulho, às vezes, é uma palavra tão forte, as pessoas têm dificuldade de assumir isso, né? E eu vou te falar, orgulho é uma coisa que está todo dia batendo no meu coração e eu tenho que lidar todo dia com ele, né? O orgulho é motivo de eu me sentir ofendido. A gente se sente ofendido porque a gente tem um orgulho, né, de nós mesmos, né? E essa vaidade, esse orgulho, ele está presente, a gente precisa cuidar dele. E a gente vai fazer uma leitura aqui aplicando algumas coisas que Jesus falou para os fariseus. Vamos tentar aplicar ela aqui, como é que é a gente no nosso dia a dia, né? Jesus falou o seguinte para os fariseus: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, né? Jesus deu essa declaração: os fariseus fazem as coisas para serem vistos para os homens, para serem reconhecidos. E quando a gente se move, né, a gente faz as coisas também, né, no fundo, muita gente não faz as coisas esperando um reconhecimento, né? A gente faz alguma coisa boa e a gente fica na expectativa de receber um elogio, de receber um aplauso, né? Às vezes a gente coloca essas palavras só em coisas muito grandes, mas às vezes a gente faz coisas pequenas esperando, né, tipo assim, nossa, fiz aquilo, mas ninguém falou nada, né? Pessoas que fazem trabalho, às vezes, na igreja, alguma coisa, nossa, eu fiz uma ação lá, mas ninguém reconheceu, pô, ninguém falou nada. Isso é fazer as obras a fim de ser visto, a fim de ser reconhecido, a fim de ser aplaudido e falar: olha, rapaz, você é bom, hein? Olha o que você fez aí, você arrebentou. E Jesus está falando: olha, não seja assim, não fique esperando isso, né? Não fique desejando ser visto, não fique desejando ser reconhecido, né? E ele falou outra coisa, né? Os fariseus, eles gostavam dos primeiros lugares, gostavam do lugar de destaque. E se a gente for parar para ver, né? No fundo, será que alguma hora a gente não tem perseguido esse lugar de destaque, de ser o melhor, né? Não há nada errado a gente fazer as coisas com excelência, né? Querer buscar o que eu posso fazer de melhor para o outro, mas em querer o destaque de ser o melhor, não, eu vou fazer porque eu quero ser o melhor disso na minha cidade, eu quero ser o maior, eu quero ser o mais destaque, né? Por motivo de você querer, né? Muitas das vezes até por fazer para a glória de Deus. E esse sentimento de buscar o primeiro lugar, de buscar o primeiro lugar de destaque, que é uma coisa até tão alta e até bem visto, Jesus está falando, cara,
não seja assim, não busque viver dessa forma. Não seja isso o que te impulsiona a servir. Não seja isso que te impulsiona a ser. Não, eu quero ser o destaque, eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar o... Não, não seja movido por esse tipo de recompensa terrena. Não seja movido por isso. E muitas das vezes a gente é movido por isso, né? A gente não se destaca. Depois ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, eles gostam de ser chamado de mestre, de rabi, que era a palavra em alta naquele tempo ali, né? A palavra da cultura deles ali, daquela realidade. Eles gostam então de títulos, gostam de títulos, e às vezes a gente olha assim, não, isso é coisa talvez de líderes e pastores. Não, quantas das vezes será que a gente também não está buscando um título, um reconhecimento, né? Na instituição a pessoa está buscando lá, talvez ser diácono, e depois, não, agora eu sou presbítero. Não, agora eu sou o líder do ministério tal, né? E aquilo tipo assim, né? Você está buscando um tipo de reconhecimento, um tipo de título, né? Um tipo de alguma coisa que te coloque acima de outros, né? E Jesus falando, cara, não busque ser reconhecido por títulos, né? Todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. E esse sentimento que você deve ter. Aí ele fala, né? Aí que ele fala, o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Que servo? E é isso que ele ensina aos discípulos. É isso que ele vai ensinar nos discípulos com os lava-pés, né? Ele ensina uma forma de caminhar focado aqui no serviço, focado no servir, no se doar. Eu me dou da melhor forma possível. Não é pelo destaque, não é pela recompensa, não é para ser o melhor, não é para ganhar um título, não é para alguém me chamar de mestre ou guia. Não, não quero título, não é isso. Eu não devo viver nessa direção. E é isso que ele está ensinando. Isso tem tudo a ver com ser pobre de espírito, né? E no final que ele fala, né? Qualquer um, pois, que si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer um que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, assim, é isso que o Senhor quer que a gente siga, né? É ser pobre de espírito. E assim, e porque Jesus, ele começa falando justamente do Sermão do Monte isso, né? Bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Jesus está falando basicamente daquilo que é o problema, da raiz de todo mal. A raiz de todo mal é a nossa independência de Deus. Ser independente de Deus início, né? é a raiz de todo mal. Para você ter uma ideia, né, quando Isaías, lá em Isaías 14, quando ele faz o texto dele, ele está comparando o rei da Babilônia com o próprio Lúcifer. Olha o que ele fala de Lúcifer. Ele fala o seguinte: como caíste deste céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Né? Ele falava no seu coração que ele subiria acima das estrelas de Deus e exaltaria o trono dele. O que é isso? É a soberba, é a vontade de ser totalmente independente, de ser superior ou como Deus, né? E tudo começou, aí você vai ver até mesmo Caim, quando Caim ele peca, né? Quando Caim ele comete o pecado de matar Abel, antes disso ele passa por um processo de negar a sua submissão a Deus controlar a sua vida, porque antes dele matar Caim, Deus aparece para ele e fala o seguinte, olha, se você fizer o bem, não serás aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso foi o que Deus falou para Caim antes dele cometer o primeiro assassinato da humanidade. Ele tinha o tempo de se sujeitar àquela palavra e tipo assim, não, eu vou dominar a minha vontade, eu vou dominar o desejo da minha alma e não vou cometer esse mal, mas não. Mesmo ele ouvindo isso, ele foi obstinado a fazer o mal. Então o primeiro pecado dele não foi o assassinato. O primeiro pecado que ele teve foi a insubmissão a Deus, a não ter um coração ensinável. Caim não foi pobre de espírito. Caim foi orgulhoso e não conseguiu vencer o seu orgulho. O pecado dominou. E o próprio Adão e Eva no início, né?
É quando você pensa assim, a raiz do pecado era desobediência. Não, não foi desobediência. A raiz do pecado foi o desejo de ser como Deus, porque foi isso que a serpente falou. Olha, se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Né? Então eles olharam a árvore, viu que a árvore poderia dar entendimento para eles. Então eles desobedeceram e comeram, mas partiu do sentimento de que, não, eu quero ser independente. Eu quero ser um ser independente de Deus, então eu vou comer desse fruto. Né? E aí vem Jesus. Quando Jesus vem, né, ali o primeiro Adão, ele buscou ser como Deus, ele buscou ser independente de Deus. Aí vem Jesus e Paulo escreve o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus foi um exemplo para a gente, que embora sendo Deus, ele não considerou isso importante e se humilhou e se esvaziou. A gente precisa reconhecer a vaidade, o orgulho do nosso coração de forma constante. Se vai ter uma coisa que alguém que se converte a Jesus vai estar sempre sendo moído e tratado, é com o seu orgulho, é com sua vaidade. Se você não vive esse processo na sua fé, vou te falar, irmão, tem alguma coisa errada. Constantemente o seu orgulho tem que estar sendo tratado. Eu tenho hoje, acho que quase 17 anos de convertidos a Cristo, né? Não te convencido, mas de fato no dia que eu me converti a Jesus, está quase fazendo já 17 anos. E eu lembro que há 5 anos atrás eu fui confrontado por Deus e percebi que eu, apesar de não ser uma pessoa muito ligada a dinheiro, a ganância financeira, eu me movimentava muito buscando fazer algo relevante, algo de destaque e ter reconhecimento por aquilo que eu fiz. E vi meu coração, né, cheio de orgulho e vaidade. E eu precisava... E eu vou te falar, eu sempre sabia que o orgulho era um problema. Eu sempre sabia disso, mas a vida, a prática vai nos mostrando que ainda tem. E eu vou te falar, hoje, 2020, eu vejo o Espírito Santo ainda precisando me dobrar, me curvar diante de várias coisas do dia a dia, né? O Espírito Santo, ele precisa que eu tenha um coração ensinável, disposto a ouvi-lo, para que ele venha mudar os desejos, as minhas vontades, né? E muitas das vezes eu me percebo como se eu tivesse falando, fica quieto aí, deixa que eu sei fazer. Deixa eu fazer o que eu quero, só um pouquinho. Deixa eu tomar conta da minha vida, não se mete não. Não que eu fale isso, mas eu percebo o meu coração, essa vontade de não se sujeitar a ele, né? Esse pecado que fica nos rondando. E quando a gente vai ver, a gente precisa disso, né? Porque quando Jesus ele fala com Nicodemos, e quando ele fala sobre nascer de novo, né, sobre estar no reino de Deus, sobre ser nascido de novo, ele fala algo bem interessante com Nicodemos, que ele fala o seguinte: o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O nascido do Espírito, ele se inclina de acordo com o soprar do vento. O soprar do vento do Espírito que tem que o conduzir. Então a gente precisa constantemente colocar o nosso coração diante de Deus, ao nosso acordar, à nossa tarde, ao nosso deitar, com o coração ensinável ao Espírito, para Ele que venha conduzir as nossas ações, as nossas rotinas, os nossos desejos, né? Nós precisamos pedir para Ele constantemente, né, sondar o nosso coração, sondar as nossas motivações, pedir ao Senhor, gere em mim um coração quebrantado, gere em mim um coração simples, me mostra a soberba do meu coração, me mostra as minhas vaidades, me mostra as vezes que eu estou sendo orgulhoso, porque como a gente leu ali, Deus vai rejeitar o soberbo e vai dar graça aos humildes, né? A gente vai ver na vida de Davi exatamente isso. Davi era um cara imperfeito, mas era um cara quebrantado.
Ontem eu estava orando e meditando no Senhor, e o Senhor falava isso comigo: Leandro, eu não quero a sua perfeição. Eu quero primeiro a sua sujeição. Eu quero que o seu coração esteja rendido e prostrado e curvado a mim. A partir daí, eu vou gerar em você a santificação que é preciso, né? Então Deus, ele não quer a nossa perfeição, sabe? Muitas das vezes a gente vai estar buscando santidade porque acha que através das nossas obras e dos nossos frutos, da nossa postura, nós vamos conquistar alguma coisa. Mas isso nada mais passa de orgulho, né? Se não for por Ele, para Ele, se o nosso coração não estiver inclinado, nós não vamos estar nos desenvolvendo a nossa fé da forma que Ele quer, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida toda. É uma palavra simples, né? Uma palavra simples, mas nós precisamos ser pobres de espírito, constantemente. 5 anos de convertido, preciso ser pobre de espírito. 10 anos de convertido, preciso ser pobre de espírito. 15 anos de convertido, eu preciso ser pobre de espírito. 20 anos de convertido, eu preciso ser muito pobre de espírito. Tem umas cartas de Paulo, eu lembrei disso aqui agora, que é interessante que ele vai escrevendo assim: eu sou o menor dos apóstolos. Aí depois ele escreve assim, em outro período, quando ele está ficando mais velho: eu sou o pior de todos os santos e irmãos, eu sou o pior de todos. Aí depois, quando ele está mais velho, ele escreve assim: de todos os pecadores da face da terra, eu sou o pior de todos eles. Mas Deus teve graça sobre mim e transformou. Isso é um exemplo prático de ter, né, ser pobre de espírito, né? Não se usurpar e ver que cada dia a gente é mais dependente de Deus, mais carente de Deus. Se você quer ver Deus operar grandes maravilhas na sua vida, seja um coração dependente dele, totalmente carente dele. Isso que vai nos movimentar a Deus nos tocar. Então você precisa ter um coração carente por Deus, um coração que é sedento por Ele e olhar para si e ver essa necessidade, né? Vamos estar, né, orando nesse espírito, naquilo que a gente falou. Oh Deus, a soberba do coração do homem, Deus, o nosso orgulho, a nossa vontade de sermos dependentes e viver a nossa vida do nosso jeito, Deus, foi o princípio, Deus, de todo o pecado, Senhor. Isso nos cerca, Deus, isso nos aperta, Senhor, Deus, e é tão ruim quando a gente não percebe isso, não percebe essa altivez do nosso coração, porque isso vai nos travar, isso vai nos travar, porque o Senhor não vai agir, Deus, num coração que é soberbo, num coração que é altivo. Nós te pedimos, Senhor Deus, não nos deixe ser assim, Deus. Não nos deixe, Senhor, ser altivo, não nos deixe, Deus, agir nesse espírito rico, mas nos conduza a ter um espírito pobre, Senhor. Que a gente possa olhar para Jesus e aprender isso, Deus. Que Ele não usurpou, Deus, ser como Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo. E Ele foi até a cruz, Ele se renunciou e morreu por nós. Que esse mesmo Espírito, Deus, possa estar presente e vivo em nossos corações. Ah, Deus, que eu possa estar, Deus, curvado diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor. Curvado, sempre dependente de Ti. Sempre dependente de Ti, Deus. Ah, Jesus, gera isso em nossos corações. Gera essa dependência, Pai.